Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente e peço para vocês estarem compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Peço para vocês estarem me seguindo no Instagram, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e não perdendo este programa, todo sábado às 7 horas da noite. E hoje nós temos um convidado muito especial, advogado há 47 anos na cidade de Maringá, Dr. Dirceu Galdino, daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero entrar numa grande empresa. A gente te ajuda a chegar lá com ensino de qualidade. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Nosso objetivo é ajudar você a conquistar seus sonhos. Eu quero trabalhar na área que eu gosto. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar? Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Dirceu Galdino, ele que já é advogado há 47 anos na cidade de Maringá, é poeta, é escritor. Daqui uns dias ele vai voltar para estar apresentando o seu livro para nós e nós vamos estar tratando de um assunto muito importante que é sobre a tributação nacional. Não é mesmo, Dr. Dirceu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nós aqui agradecemos esse convite, Gisele. O teu programa Ponto a Ponto tem se destacado pelos temas que você tem focado e nós ficamos muito agradecidos desse convite porque o brasileiro precisa refletir sobre a questão da tributação. Sim, com certeza, doutor. E tratando desse assunto que é tão importante sobre a tributação nacional, o senhor acha correto o governo, ele estar taxando dessa forma os combustíveis? O que o senhor tem a nos dizer sobre essa tributação? Gisele, aí há uma história que até já percebi que a própria mídia não sabe dessa história. Quando houve a Constituição de 88, o poder constituinte deixou bem claro que não haveria incidência sobre os combustíveis, óleos e derivados. Qual a razão disso? 3 aspectos. O primeiro, como os combustíveis em geral, seja gasolina, óleo, são motivadores de riqueza, movimento à riqueza, e eles também são insumos nas indústrias. Então, para que o produto que fosse produzido fosse de baixo custo, para que chegasse no consumidor com um baixo custo. Sim. Esse era um aspecto. O outro aspecto é com relação à inflação.
à medida que você aumenta a incidência tributária sobre os combustíveis e derivados, você está criando a inflação, ou seja, o próprio governo que tem a missão de combater a inflação, ele está provocando a causa dela, ele está provocando a desvalorização da moeda. E não é esse caminho. Então, foi um erro. O Poder Constituinte sabia o que estava fazendo, mas o que aconteceu? O Supremo Federal disse que a palavra tributos, porque a incidência era de não tributos. Tributos quais são? São imposto, taxa, contribuição melhoria, empréstimo compulsório, ou seja, não era para incidir nada sobre combustíveis e derivados, nada, exatamente pela sua finalidade. O Supremo veio e entendeu, não, eles quiseram dizer imposto, então pode incidir as contribuições, e aí vieram as contribuições sociais, o PIS, COFINS, etc e tal, incidindo sobre os combustíveis. O que aconteceu? No julgamento do recurso extraordinário 259-451, de 20 de março de 2000, só para você ter uma ideia, a gasolina estava a 0,99. Olha só. Após a decisão, subiu para 1,59. Só para você ver o efeito. Agora, você imagina o reflexo disso em termos nacionais, porque cria uma bola de neve tributária, um efeito atrás do outro. Aumenta o produto aqui, aumenta lá. Vai sentir o consumidor, né? Vai atingir direto o consumidor. E o pior, então o que está acontecendo? O governo alegou que era para obras sociais, por isso que estava aumentando. Então, ele está querendo dar com uma mão e tirar com a outra, porque ele está prejudicando a maioria da população. Ele alega que é para obras sociais, no caso. Sim, mas ele vai, melhor, digamos assim, canalizar para uma minoria, enquanto ele está atingindo a maioria, a população toda. Então, ele está prejudicando. Reflete diretamente no bolso do cidadão brasileiro, a alta dos combustíveis. E você pode verificar que todos já estão reclamando com relação aos aumentos produtos agrícolas, enfim. Que aumenta tudo, né? Tudo. Reflete em toda a cadeia. Você imagina, por exemplo, do agricultor, lá o trator dele de combustível, ele vai ter que aumentar também o preço do seu produto, é evidente. E aí cria essa inflação. Olha só. É o erro dos governos socialistas que querem administrar com base na tributação. A Argentina quebrou assim. Meu Deus. E aí começa-se assim e vai acelerando o processo. E aí perde o controle. E não deu certo no mundo inteiro, né? Nem exatamente. No país foi para frente com esse sistema. Sim. Então estamos caminhando para um cenário sistema... não muito bom. Não é muito bom. É complicado, né, doutor? Sim. Os brasileiros eles estão realmente reclamando que tudo aumentou no mercado. Sim, e vai aumentando. Vai aumentar ainda mais. Sim, vai aumentando. Entendi. E como que o senhor analisa o sistema tributário brasileiro nesse contexto, doutor? Gisele, os ingleses fizeram uma observação muito interessante, que um sistema tributário, ele pode destruir como ele pode construir. Eu vou te dar 2 exemplos de destruição. Richard Boulier, que foi um grande historiador da civilização árabe, ele fez uma pesquisa e descobriu que no século V, ele descobriu em Palmira uma tabela de impostos. E o que ele acabou descobrindo? Que os carros de boi desapareceram da civilização árabe e que os camelos é que passaram a reinar de maneira soberana. Sim. Por quê? A tributação com relação ao carro de boi era superior à tributação de 4 camelos. Então era preferível você ter 4 camelos, carregar muito mais do que o carro de boi, do que você ter o carro de boi. Sim. E ele faz uma observação que durante 1000 anos a palavra roda não existiu no vocabulário árabe. Exatamente porque houve a prevalência das caravanas
dos camelos e não do carro de boi. Então você vê que a tributação ela pode realmente destruir uma situação. Um outro exemplo, no Chile, depois que o socialismo entrou, eles tiraram a imunidade do livro. Antes havia imunidade com relação à aquisição dos livros. O livro aumentou o preço. O que isso provoca? Não há o acesso à cultura para a classe média e a classe inferior. E isso é uma intenção política de que o povo viva na ignorância. Por isso que hoje a decadência cultural do Chile é muito grande, por causa da ditadura socialista. Isso daí tem atingido a América Latina toda praticamente, né, doutor? Sim, então isso vai ressoando nos outros países. Agora, o povo que é um povo livre, civilizado, tem consciência política, ele abomina esse sistema. Porque a instrução, na verdade, é o básico, bíblico, né? A educação é a base, porque... é a base das gerações Sim. presentes e futuras. Só para você ter uma ideia, o que acontece? As pessoas não sabem a diferença entre socialismo e justiça social. Acham que o socialismo é um meio de justiça social, quando é o contrário. É a centralização do poder do Estado. O Estado é maior. O Estado é maior, ele se torna um Deus para a sociedade, ele centraliza tudo nele, para ele resolver todos os problemas, só que a frase já é antiga, o Estado é ineficiente naquilo que ele toca. Com certeza. Então, ele, ao matar a livre iniciativa, ele provoca um empobrecimento. E é isso que está ocorrendo em todos os países em que há ditadura socialista. Por isso que é tão importante o conhecimento, no caso nosso, brasileiros, Sim. que é bíblico, né? Oséias 4:6 está escrito que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Exatamente. Então, nós precisamos nos informar melhor sobre todas as situações que o Brasil está passando, né, Sim, doutor? não tem dúvida. Então, e o que o senhor tem a dizer sobre a questão da injustiça, sobre a questão do imposto ser injusto, né? A tributação tem que ser justa, no caso, para os brasileiros. Gisele, você vê um professor chileno chamado Ítalo Paulinelli Monte, da Universidade de Valparaíso, ele, num livro, ele expôs que um sistema tributário ele precisa ser autossuficiente, simples, justo ou equânime, ou seja, com equidade. Sim. No Brasil, você verifica que ele não atende nenhum requisito. Por quê? Exatamente. Porque ele é injusto, e eu vou citar alguns exemplos, só para você saber, com relação à educação, na pessoa física. Os pais pagam a educação dos seus filhos, só que tem um limite. Ele não pode abater integralmente no imposto que ele realmente gastou. É limitado. A pensão alimentícia, um pai paga a pensão alimentícia. Ele também não pode deduzir na integralidade. Também tem limite. Então, isso se torna injusto. Agora, com relação à pessoa jurídica, a maior injustiça que eu vejo é assim. Foi adotado como hipótese de incidência ou base de cálculo, digamos assim, o faturamento. O PIS, COFINS, imposto de renda, tudo tem por base o faturamento. Isso é punir a empresa que produz. Ou seja, quanto mais ela produzir, mais ela será punida tributariamente. Então, ela, de certa forma, não terá um incentivo para produzir. Porque tem que ter uma volta, né? Sim, nós temos que ter mas aí do Estado, olha a distorção que provoca. Por que as empresas brasileiras são vendidas para empresas do exterior? Por que elas não têm capacidade de investimento? Essa capacidade incapacidade de investimento e de expansão é reflexo dessa tributação do faturamento. Muito alta no faturamento. Nos Estados Unidos não existe essa tributação no faturamento. É tributado no consumo na ponta final. Então, as empresas têm maior flexibilidade de movimento de capital e de produção. Por isso que querem ir para os Estados Unidos para investir. Exatamente. Então, essa é uma injustiça que eu vejo que é muito grande. Porque nós temos uma carga tributária, uma das maiores do mundo, né? Sim. Outros aspectos que eu queria comentar com você.
A cesta básica deveria ser caso de imunidade. Então, óleo, açúcar, feijão, arroz, todo o que compõe a cesta básica não devia haver tributação. Para quê? Para que quando chegasse no consumidor final, fosse um custo barato. Realmente, tinha que ser assim. Deveria ser assim, infelizmente não é. Uma outra questão que eu vejo com relação às pessoas com deficiência, olha o sistema da Espanha, que interessante. Criou o Estado uma bonificação para as empresas que contratassem essas pessoas com deficiência. Sim. Muitas empresas, de acordo com a atividade, só têm pessoas com deficiência. Para quê? Para que possa aproveitar esse potencial produtivo dessas pessoas. Só que eu tenho uma reflexão paralela social, que às vezes eu fico pensando e até me choca, porque eu vejo essas pessoas com deficiência, muitas vezes com uma alegria interior, com um ânimo de vida, certeza. Com uma produção alta, e vejo pessoas boas dependendo do assistencialismo do Estado. Fica refém, né? Isso. Então você vê que elas serviriam de exemplo para a nossa sociedade. Com certeza. Doutor, e o nosso sistema tributário brasileiro, ele é simples? Não, aí é um outro problema muito grave, porque há uma burocracia muito grande, são muitos tributos, né? Tributo estadual, tributo municipal, tributo federal. Então, imagina para um contador, quando ele vai fazer toda essa contabilidade, envolve imposto de renda, ISS, PIS, COFINS, IPI. Então, cada lançamento tem que ficar analisando qual o imposto que vai incidir, que não vai incidir. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso, muito. É uma estrutura burocrática pesada e complexa, porque exige muito dos contadores, né? Tinha que ser algo mais simples. E os empresários aí acabam nem abrindo, às vezes, fechando suas empresas, abrindo em outros países que têm mais flexibilização sobre essa questão tributária, né? Gisele, vou contar para você uma história real. Veio um suíço na Federação das Indústrias, ele foi atendido pelo meu amigo Maurílio. O Maurílio explicou para ele toda a questão tributária. Burocrática. Isso, como que era, como que funcionava, tudo. Aí ele ouviu, saiu, fumou um cigarro, voltou e falou: eu não vou mais investir no Brasil, eu vou procurar um outro país que tenha uma tributação mais simples. Acabou fugindo. Então você vê que o sistema tributário, é isso que eu falo, ele tem o poder de construir, mas ele também pode destruir. E isso tudo parte do governo. Sim, tem que haver uma mudança até urgente já era para ter modificado esse sistema tributário. Já no primeiro governo do Lula, ele disse que iria modificar e até hoje não. A reforma tributária não aconteceu até hoje. Não aconteceu. Infelizmente. O doutor, e a corrupção tem alguma coisa a ver com essa carga tão pesada dos tributos? O que você tem a nos dizer sobre isso? A corrupção, como são desviadas verbas, né? Que poderiam ser aplicadas em serviços públicos para a população, porque assim, Holmes, que foi um ministro da corte norte-americana, ele dizia: eu gosto de pagar tributo porque eu compro civilização. Educação, saúde, tudo. Né? Então, através do tributo, o Estado realiza isso para a população. Segurança. Isso. Se há corrupção, o dinheiro é desviado. E aí não atende o princípio da autossuficiência. Por quê? O que entra se torna insuficiente para cobrir as despesas, porque o tributo tem essa finalidade de cobrir todas as despesas da estrutura de um país. E quem acaba pagando são os brasileiros, são as pessoas. Sim, a população. O embaixador Meira Pena, e quando ainda era a época do regime militar, da Revolução, ele escreveu um livro, O Dinossauro. Na época, ele demonstrou, através desse livro,
a estrutura administrativa brasileira, o quanto custava para a população, apesar da carga que existia tributária, só que a administração brasileira continuou inflando, aumentando, só para verificar agora com o Lula, que ele aumentou os ministros para 36. Agora você imagina a multiplicação desses ministros, a contratação que eles vão fazendo. Quer dizer, é um custo extremamente elevado para a população, porque quem vai sofrer os efeitos disso é a população, diretamente. É o povo. É o povo. E o Estado inchado, né? A máquina pública inchada. Inchada. É complicado. Doutor, e sobre a questão, assim, o que mais prejudica também o país? Qual outra coisa que poderia prejudicar, além dessa tributação pesada? Gisele, tem uma outra reflexão que tem me impactado muito. Todo ano, quanto que nós, só aqui do norte do Paraná, nós exportamos de soja para o exterior. O soja vai, e no exterior é que ele é industrializado e criado subprodutos, né? Farelo, óleo, enfim. Uma infinidade de produtos. De produtos, isso. Quando isso poderia ser feito aqui no Brasil, primeiro deveria ser industrializado no Brasil, para que aproveitasse a mão de obra brasileira, dos trabalhadores brasileiros, para que depois pudesse fazer exportação. Do produto já pronto. E não da forma que está sendo. E cada ano nós exportamos bilhões de toneladas e quem lucra com isso é o exterior, não é o Brasil. Isso é muito triste. Sim, sim. Agora, isso há quantos anos que está ocorrendo e não se faz essa solução. E a solução vem por carga tributária. E eu vou só te dar um exemplo. O que está ocorrendo em Minas Gerais. Por que Minas Gerais hoje está sendo um grande centro industrial? Porque o governador criou um sistema de tributação em que as indústrias vão para lá, embora a alíquota nacional seja de 12%, a indústria apenas paga 1,3% sobre o faturamento dele. Isso incentiva muito. Incentiva demais. Então, uma forma que o sistema tributário permite são os incentivos fiscais, as bonificações, para que haja um incremento. Aqui no Paraná, o que nós vemos é aumento de tributação. E quando quem lucra com isso, por exemplo, é o Estado de Minas, que está sediando milhares de empresas. Empregos, né? Sim, não tem dúvida. Cria uma outra situação produtiva, diferenciada. Fomenta o comércio, fomenta tudo. Né? Sim, então isso que em termos de tributação nós temos que pensar. A tributação como um mecanismo de movimentação de riqueza. Porque no momento que incentiva esse movimento de riqueza, ela vai se espraiando e haverá as incidências vão ocorrendo e o Estado vai arrecadando. Quanto maior a produção, mais ele vai arrecadar mais com uma tributação baixa. Sim. Aumenta o PIB do nosso país. Amplia tudo. Então, a tributação ela tem que ser um mecanismo de movimentação de riqueza. No momento em que você começa a tributar exageradamente, o que acontece? Você abafa essa produção, esse movimento de riqueza e o pior, vai explodir tudo lá na ponta do consumidor. O brasileiro ele que vai sofrer. Isso, os trabalhadores que vão pagar a conta. Isso. Então, o regime que se diz defensor do trabalhador, trabalha contra o trabalhador. Porque até a questão do salário agora vai ser tributado, né? Sim. Olha que absurdo. Sim. Então, assim, onde que nós vamos parar, né, doutor? É verdade. Doutor, fala para nós as suas considerações finais, o que você tem para dizer para os nossos telespectadores que estão nos assistindo sobre a questão tão importante, né, que é a tributação. Então, assim, deixa um recadinho para os nossos telespectadores. Gisele, eu vou citar exemplo. O Nixon, quando baixou a tributação, elevou a arrecadação. Reagan, no governo dele, ele contratou um economista chamado Arthur Laffer. Ele fez a chamada curva Laffer, no sentido de que, a partir de uma certa tributação, em vez de aumentar a arrecadação, diminui. Por quê? Porque provoca evasão fiscal, ou seja, um mecanismo de sobrevivência é a sonegação,
e o outro aumenta o custo dos produtos e você retira o poder aquisitivo do trabalhador. Então, o que acontece? Por exemplo, um trabalhador que ganha X, que ele poderia comprar um carro parcelado, investido, ele não terá essa capacidade e aí a empresa que poderia lhe vender esse carro vai ficar com um carro no estoque. Por isso que essas crises... Uma cadeia, uma coisa vai puxando a outra. Então, o Trump, quando ele reduziu, aumentou, foi um boom de produção dos Estados Unidos. Então, você poderia falar, não, mas você só está falando do pessoal da direita. Não, vou dar um exemplo da esquerda. O Requião, no primeiro governo dele, quando ele assumiu, ele abaixou a tributação da cesta básica. O funcionalismo ficou apavorado, achando que não fosse receber no final do mês. Ao contrário, aumentou a arrecadação. Olha que legal. Então, quando você abaixa a tributação, você aumenta a arrecadação normal, porque você espraia mais, aqueles que não estavam recolhendo passam a recolher porque não compensa a sonegação. Sim. Entendeu? Muda a mentalidade. E é isso que o governo ainda não percebeu, infelizmente. Então, o nosso sistema está nos destruindo. Quando nós precisamos ter essa consciência para que possamos mudá-lo, para que efetivamente possamos construir melhor uma tributação mais justa e que chegue no trabalhador para aumentar o poder aquisitivo dele. Sim, com certeza. Porque daí vai beneficiar toda a sociedade. Sim. E, Gisele, encerrando, muito obrigada. Queremos agradecer essa oportunidade, né? Que é sempre muito interessante refletir sobre esses graves problemas sociais. E parabenizar mais uma vez pelo teu programa Ponto a Ponto. Muito obrigada, doutor, pela participação. E quando você vir com o seu novo livro, você vai vir aqui com a gente para estar mostrando para nós aqui sobre o recall, né? Sobre o recall. Isso. Muito obrigada pela sua experiência, né? E vamos combinar sim para vir mais vezes. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigada. E eu quero agradecer a você que está aí na sua casa, nos assistindo. Peço para você também estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. E eu quero também deixar uma reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.